Olá, meu nome é Isamara Paula Alves de Souza, eu sou do M2MA, da unidade CSB, e hoje eu vou falar sobre Richard Feynman. O Richard Feynman foi um físico norte-americano que deu contribuições importantes para a física quântica no século XX. Tanto que em 1965 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física graças ao seu trabalho sobre eletrodinâmica quântica. Feynman nasceu em Nova York no dia 11 de maio de 1918 e desde cedo ele sempre teve interesse e facilidade para tratar de assuntos científicos. Formou-se em física no MIT, sigla em inglês para Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde, durante a graduação, escreveu artigos, um sobre raios cósmicos e o outro sobre forças moleculares. A sua pós-graduação foi feita no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. O legado científico de Feynman baseia-se na eletrodinâmica quântica, na descoberta da nanotecnologia, que não foi dado esse nome inicialmente. Ele também trabalhou no Projeto Manhattan, criou os diagramas de Feynman e trabalhou na teoria da superfluidez. A nanotecnologia de Feynman se baseia na história de que ele se tornou professor na Universidade de Cornell e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde atuou por décadas. E em 1959, durante uma palestra no Encontro Anual da Sociedade Americana de Física, ele apresentou a ideia da possibilidade de organização e manipulação de materiais a nível atômico, o que hoje chamamos de nanotecnologia. Nessa apresentação, ele falou: os princípios da física, pelo que eu posso perceber, não falam contra a possibilidade de manipular as coisas átomo por átomo. Não seria uma violação da lei. É algo que teoricamente pode ser feito, mas que na prática nunca foi levado a cabo, porque somos grandes demais. E essa palestra, que foi considerada a semente da tecnologia, da nanotecnologia, realmente soa hoje como uma verdadeira profecia. Então, em momento algum, ele usou o prefixo nano, ícone da moderna literatura científica. Ele falava em controlar as coisas em escala atômica, arranjar os átomos da maneira que queremos, dispor os átomos um que desejamos, essas coisas que hoje fazem parte da atividade experimental na área da nanotecnologia. A propósito, na base de dados do Instituto de Informações Científicas, nanotecnologia, nanociências e nanomateriais só foram incorporados aos textos acadêmicos a partir de 1987, um ano antes da morte do profeta. Uma curiosidade a respeito dessa palestra do Feynman é o estabelecimento de 2 desafios. No primeiro, ele um valor que era $1.000, um valor alto, para quem construísse um motor elétrico menor que a cabeça de um alfinete, e o mesmo valor para quem reduzisse a página de um livro de 25.000. Ambas as tarefas foram cumpridas, sendo a primeira em 1960 e a segunda em 1986. A mecânica quântica de Feynman é uma abordagem particular para a compreensão e a formulação da mecânica quântica. E foi desenvolvida na década de 1940. Essa abordagem é conhecida por sua interpretação gráfica e intuitiva dos processos quânticos, tornando mais fácil a visualização das interações entre as partículas subatômicas. A abordagem de Feynman para a mecânica quântica se mostrou muito poderosa para resolver problemas complexos e é amplamente usada em físicas de partículas, teoria quântica de campos e mecânica estatística. É uma ferramenta valiosa para calcular amplitudes de probabilidade em sistemas físicos complexos e desempenhou um papel importante no desenvolvimento da teoria quântica moderna. Agora, sobre o projeto Manhattan, que foi um projeto da Segunda Guerra Mundial para trabalhar na bomba atômica, estava no contexto histórico de que, com os crescentes rumores de que a Alemanha estava desenvolvendo uma bomba nuclear durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano criou o Projeto Manhattan com o objetivo de desenvolver bombas atômicas. Graças ao prestígio conquistado durante sua passagem por Princeton, o Richard Feynman foi convidado para participar do projeto e trabalhou sob o comando de Hans Bethe, líder do grupo de física teórica do projeto. E um fato bastante curioso sobre essa participação do Feynman no Projeto Manhattan foi que ele desenvolveu uma incrível habilidade em arrombar cofres.
Os arquivos do projeto eram ultra secretos e eram mantidos trancados para que ficassem seguros. Mas para comprovar que os cofres não eram assim tão seguros, eles o arrombavam e deixavam recados dentro. Os diagramas de Feynman têm o objetivo de simplificar os cálculos para interação entre partículas no contexto da eletrodinâmica quântica. O diagrama tem dois eixos que normalmente são ocultos: o eixo do tempo, tal, e o da posição, na vertical. O diagrama com o eixo temporal na vertical e o eixo espacial na horizontal também é bem comum, e inclusive ele era usado por Feynman. Hoje em dia é quase impossível pensar em discutir física de partículas sem utilizar os emblemáticos diagramas de Feynman. Sempre se vê artigos ou seminários de físicos de partículas decorados, entre aspas, com desenhos que agrupam linhas de diversos formatos, contínuas, pontilhadas, onduladas, emaranhadas, zigue-zague ou duplas. Esses diagramas são representações esquemáticas de como as partículas interagem entre si, dentro de uma determinada teoria ou modelo. A justificativa para seu uso intensivo e sua rápida difusão na física está diretamente relacionada com a sua simplicidade de transmitir um conceito físico, sem a necessidade de se enveredar em uma série de cálculos complexos que estes diagramas escondem. E agora, terminando, eu vou falar sobre a teoria da superfluidez do Feynman. Essa teoria se aplica ao estudo do comportamento de certos a temperatura extremamente baixas, próximas do zero absoluto, 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, como é hélio líquido. A ideia central por trás da teoria da superfluidez é que a temperaturas muito baixas, as partículas que compõem o fluido, no caso do hélio líquido, átomos de hélio, começam a se comportar de maneira extraordinária. Elas formam um condensado de Bose-Einstein, que é um estado da matéria em que um grande número de partículas quânticas, como átomos ou moléculas, ocupa o estado quântico mais baixo possível. A teoria da superfluidez de Feynman descreve esses fenômenos quânticos em termos da mecânica quântica, e é um exemplo em como o comportamento da matéria em escalas microscópicas podem ser muito diferentes do que observamos em nossa experiência cotidiana. Então, em resumo, a teoria da superfluidez de Richard Feynman descreve o comportamento excepcional de certos fluidos, como o hélio líquido -4, em temperaturas extremamente baixas, onde as partículas quânticas se condensam em um estado de baixa energia, resultando em propriedades únicas, como a ausência de viscosidade e a quantização de momento angular. E é isso, muito obrigada.